Passado aí o contexto do aniversário de fundação da cidade, a reportagem da Folha conversa com você, diretor de honra do site, para mais uma edição de Um Olhar sobre a Cidade. Começamos perguntando: o povo ainda pode esperar algo nesta gestão? Boa tarde. Boa tarde, amigos de Araputangas. Primeira coisa que eu quero dizer ao povo de Araputangas: pede a Deus, busca a Deus, você que crê em Deus, porque a situação de Araputangas não é boa. E parecentemente, visão, não estou vendo nada bom. Sobre essa pergunta sua, a expectativa é não. Se até agora não fez nada, também não conseguirá fechar com chave de ouro. Jamais dá conta. Mas, Ilídio, o dinheiro continua entrando nas contas? Recentemente a gente viu aí até anúncio de shows. Isso é só fantasia, para enganar o povo mais uma vez. Agora, já que, pelo que eu estou percebendo, a situação não é boa, de jeito nenhum. Pois não é fácil não. Eu não acredito mais em nada. O dinheiro tem, mas não está sabendo governar o dinheiro. Esse é o erro do político. Outra coisa que eu queria avisar o povo de Araputangas: o cara, para ser bom político, ele não pode gostar de dinheiro. Se gostar, ele lubrifica e não sai dali. É difícil. E aí ele engana o povo. Bom, Ilídio, no cenário político araputanguense, ainda há alternativas que possam resgatar a credibilidade da administração pública? Não tem mais jeito, acabou. Tanto do legislativo como do executivo, tudo está zero. Não tem nota para dar para esse povo tá aí, não. Mas quem pôde foi embora da cidade. Outras milhares de pessoas estão submetidas às falhas e às faltas que todos nós conhecemos na iluminação pública, no fornecimento de água, que agora está um pouco melhor, mas já teve muito ruim, na falta de medicamentos, estradas abandonadas e pontes caindo, pelo menos é o que relatam os cidadãos. O araputanguense, Ilídio, ficou dominado? Está dominado pela administração ruim. Eu acredito, pela minha experiência política, do tempo que eu conheço a política e que estou no meio dela, não precisa esperar nada bom. Nada vai resolver. Continua daí para pior. Bom, nós não temos mais, pelo menos não temos visto, alvorada festiva, obras novas, inaugurações. A frota e o maquinário está ficando desgastado, o servidor público às vezes desvalorizado. No conjunto, a cidade e o município vão ficando sucateados. Se o eleitor errar de novo, a retomada do desenvolvimento pode ser adiada mais uma vez? Primeiro quero agradecer os funcionários públicos que sempre têm aguentado, têm sido humilhados. Eu quero agradecer pelo bom desempenho dos funcionários públicos, não dos políticos, os funcionários. Essa pergunta que você deixou final aí é muito complicada, vai até responder ela. Porque é uma herança maldita. Não, sucateados, maquinário tudo novo, carro novo, foi vendido uma frota aí até de boa conservação e não repôs nenhum carro. Isso para mim é uma vergonha dos políticos de Araputangas. Mas o executivo errou sozinho? Tião, essa pergunta é boa, complicada e falar a verdade para você, é uma vergonha falar nos políticos de Araputangas. Eu acredito que o povo de Araputangas tem que fazer isso, passar uma borracha no nome de todos os políticos que estão aí atual e começar uma nova era, para ter uma visão melhor, porque até agora ninguém se defendeu os interesses do nosso município. O pensamento deles foi só interesse próprio, nada com a sociedade. Então esse precisa de riscar do mapa de Araputangas. Bom, no passado e durante esses 3 anos você alertou que a cidade ficaria ruim. O que é que você sente ao ver a sua previsão se concretizando? Tião, quando aquela estrada estava daqui para Indiavaí, eu e você foi, o meu caminhãozinho que foi roubado, nós fizemos uma reportagem e publicou. Todo mundo falou que eu estava apaixonado, que eu tinha perdido a eleição. Eu falei que ia morrer gente, ia fazer isso, aquilo e outro. O que aconteceu? Eu falei que o governador não prestava. Falei que o deputado também estava na mesma situação. Senador do mesmo jeito. Então, quer dizer, não tinha ninguém interessado a ajudar nós. Aconteceu o que aconteceu. Quantos desastres teve?
Hoje, atualmente, também está difícil. Por quê? A gente fez uma previsão, eu e você, montamos esse jornal com um gibizinho, né? Fundo de quintal. E nós, com a postura de um bom cidadão, eu e você, nós não deixamos a peteca cair. Nós avisamos o povo antes que acontecesse. O povo quis, a gente não tem que fazer nada. Mas as previsões que nós fizemos, aconteceu tudo. Mas vamos ver agora o que vai acontecer. Bom, vamos ser francos. Você esperava que as condições de Araputanga pudessem ficar tão ruins como ficaram nesses 3 anos e 5 meses? Dá dó, porque eu tenho 45 anos e moro em Araputanga. Para ver Araputanga, tive momento difícil em Araputanga, mas ruim desse jeito, eu não esperava que eles iam deixar não. Mas, infelizmente, chegou esse fundo do poço. Mas foi avisado, o buracão está aí, vai para o fundo do poço. Eu avisei, há 6 anos atrás. O povo achou que eu estava apaixonado. E aconteceu. Bom, no final dos 4 anos de mandato, a atual gestão poderá ter trabalhado com 110 milhões de reais. É muito dinheiro. Ô, Tião, é dinheiro de deixar a Araputanga novinha. É dinheiro de deixar tudo organizado. Mas faltou a administração, aquilo que eu falo. Faltou administração, faltou competência do executivo e legislativo. Todos os dois pecaram. Então, todos os dois ficaram numa situação só, péssima. Nota 0 para legislativo e executivo. Bom, com o quadro atual, ainda é possível sairmos desse buraco negro que entramos? Isto é, temos futuro? Não, desiste. Não existe mais caminho para Araputanga até o final do ano. É nessa que está indo aí e final. Se fechar as contas, está bem. Está bom demais, é assim mesmo. Bom, Ilídio, eu agradeço. Muito obrigado pela entrevista. Algo mais a acrescentar? Não, o que eu tenho que agradecer à sociedade de Araputanga. Eu tenho que agradecer todos aqueles que pediram a Deus por mim, por você também, que nós era ovelha negra. Hoje nós estamos até aqui na mídia, né? Mas, povo de Araputanga, vamos unir com fé, porque Araputanga não estou vendo nada que pode trazer-nos alegria no futuro. Vamos pedir a Deus, vamos ver até o final, até o início das eleições, ver se apresenta. O povo tem que ter cuidado, examinar, fazer um raio-x do candidato a vereador, candidato a prefeito, saber se já defendeu Araputanga algum dia, se já defendeu a sociedade algum dia, porque tem muitos aí que estão indo só na balada, é uma brincadeira. Como está aí, eu avisei que ia acontecer com isso, que aconteceu com a Câmara. E está aí. Quero pedir ao povo de Araputanga, ver quando eu deixei o poder, falei com o povo, sociedade, falei com os vereadores, secretário, prefeito, cuidar do Lago Azul, que era o lugar mais bonito de nossa cidade. Eu acho que a Câmara Municipal está longe do Lago Azul, porque eles não viram o Lago Azul até agora, nenhum vereador. E o secretário também não conhece o Lago Azul, só conhece para pedrejar, não conhece para dar uma vida para o Lago Azul. Então hoje, o nosso cartão portal, que é o Lago Azul, está totalmente destruído. É uma vergonha. Hoje eu tenho vergonha de falar que moro em Araputanga, por tanto descalço, tanta má administração como está hoje. Dos dois lados, não é só o executivo não, o legislativo é o culpado. Ele é o fiscalizador. Eles tinham que tirar secretário ruim, um por um, igual eu fazia na época. Na época não tinha lá de camisa de secretário, de prefeito, de vereador, não. Comigo era tudo no cacete. Porque para isso eu fui eleito. E para isso eu falo. O homem tem que ter vergonha na hora de jurar a bandeira. Depois de jurar a bandeira, acabou. Ele tem que cumprir aquilo que ele promete. Mas muitos não são assim. É uma decepção. Obrigado.